A proposta hoje é a gente falar da LGPD, né, nessa parte 3 aqui do nosso grupo de estudo, da implementação, né? A Carol deve ter mandado aí o material para vocês, né, ou pelo menos a chamada, né, do nosso encontro, que fala da visão esquemática da implantação e gerenciamento da proteção de dados pessoais, mais especificamente com a base na LGPD. Esse slide aqui eu uso bastante ele é bastante simples de entender, né? Acredito que dentro das visões que eu já vi, né, dos infográficos, vamos dizer assim, de LGPD, esse aqui é um que eu gosto bastante, né? Foi criação minha e não é por isso que eu gosto bastante dele não, tá? Eu uso outros também. Mas esse aqui nos dá um entendimento bastante claro do que deve ser feito, tanto enquanto projeto de implantação da LGPD, como também quanto à manutenção da LGPD nas empresas, dados que o projeto LGPD ele tem uma importância um tanto quanto limitada, no sentido de que é uma foto, né? Eu começo algo, mas se eu não dou a continuidade nesse algo, ou seja, se eu não coloco em prática a governança desses dados, não coloco em prática tudo aquilo que foi implantado durante o projeto, num tempo muito curto num espaço muito curto de tempo, tudo isso vai ser perdido e aí a gente vai ter que investir novamente em outro projeto para começar a descobrir tudo de novo, tá? Então hoje eu vou tentar ser bastante didático, vamos dizer assim, ou simples, sem ser simplório e simplista, é simples na questão do entendimento e de pontuar, e gostaria que vocês participassem. Se tiver algum exemplo, mas aqui é dessa forma, como é que eu faria, mas isso aqui, como é que eu aplicaria em tal cenário, cada vez que alguém traz algum cenário diferente para implantação ou para aplicação dos conceitos que a gente está colocando aqui, isso enriquece bastante o conhecimento, né, o escopo de conhecimento de todo mundo, tá? Então, como eu tinha falado no começo, microfones abertos e câmeras abertas, falem à vontade, tá bom? Eu não consigo ficar olhando o chatzinho aqui o tempo todo, então vou pedir para a Carol, né, que está sempre contribuindo com a organização. Se você puder, Carol, se tiver alguém aí mandando alguma mensagem e eu precisar de alguma atenção, você me avisa, por favor, tá bom? Sem Combinado. abusar da sua boa vontade. Combinado. Vamos lá. Aqui eu vou falar macro e depois a gente vai entrar no detalhe de cada ponto desses, tá? No número 1, então vamos lá. Aqui são 7 passos, né? 7 passos para a implementação e manutenção da LGPD, mais especificamente, ou até mais um pouco amplo do que simplesmente LGPD, porque existem outras leis, né, que requerem atenção ao tratamento de dados pessoais, mas nesses 7 passos aqui eu acho que a gente consegue abranger outras também. Ponto 1, passo 1, entendimento, e esse entendimento diz respeito a negócio, tá? E não entendimento necessariamente de dados pessoais e só da lei LGPD ou da GDPR ou da FCPA ou qualquer coisa, lei específica de tratamento de dados pessoais ou proteção de dados pessoais e privacidade. O entendimento aqui é muito mais abrangente, né? Veja que ali no detalhezinho está lá, entendimento das demandas que a empresa deverá observar e cumprir, de forma a atender a LGPD, que a gente está falando de LGPD, mas dá para ampliar um pouco esse escopo, de acordo com o negócio. Então, é entender todas as leis que a empresa deve seguir, toda a regulamentação setorial e todas as políticas ou regulamentos internos que a empresa já tem. Tá? E por que a gente fala da legislação e não simplesmente da LGPD? Porque a gente pode se perguntar, tá, se eu estou implantando uma adequação, né, ou executando um projeto para adequação da LGPD, para que eu preciso saber de outra lei? Vamos lembrar que a gente tem uma das bases legais, que é a hipótese legal, né, cumprimento de obrigação legal. Eu entendendo todas as leis, portanto, eu consigo
utilizar melhor essa hipótese legal para tratamento de dado pessoal, tendo como base legal essas outras leis que eu conheci, porque eu fiz o entendimento do negócio com essa visão legal. Do mesmo jeito de regulamentação setorial, que em muitos casos tem força de lei, e também em decorrência das necessidades do negócio, porque a gente tem algumas hipóteses de tratamento de dados que não tem nada a ver com lei ou regulamentação, por exemplo, consentimento e, por exemplo, também o legítimo interesse, tá? Mas tem outros, né? Por exemplo, a incolumidade da vida, os tratamentos por conta de saúde, execução de direito, né? Exercício de direito. Então, tem outras hipóteses legais que a gente não vai achar uma base legal no sentido de eu tenho que cumprir uma lei, e sim eu tenho que cumprir uma necessidade da empresa, do negócio, né, que tem que ser muito bem balanceado, mas pode ser para exercício de algum direito, ok? Então, é entender negócio. No passo 2, a gente vai fazer mapeamento dos processos do negócio a partir do primeiro entendimento, ou seja, um aprofundamento desses processos de negócio, envolvendo também terceiros que participam do negócio, ou seja, dos processos de negócio, principalmente, é claro, daqueles que tratam dados pessoais, e outros envolvidos, tá? Então, mapear processos, sistemas e terceiros, porque a partir daqui a gente começa a entender o nosso cenário de tratamento de dados frente ao primeiro levantamento que foi feito de legislação, regulamentação e negócio, tá? Então, as coisas vão se complementando e aí a gente vai vendo que a gente vai num caminho, né, numa trilha de conhecimento que nos levará a tomar as decisões corretas, tá? É sempre importante discernir trilha de trilho, né? Lembre-se sempre que se o trem está no trilho e tiver algum obstáculo, ele para. Se nós estivermos numa trilha e tiver algum obstáculo, a gente desvia, né? A gente consegue tomar outro caminho. Por isso que eu falo trilha e não trilho, porque a gente tem que ter flexibilidade, ok? Então, passo 2 seria esse mapeamento então, de processos, sistemas e terceiros envolvidos nos processos de negócio com tratamento de dados, inclusive já observando se eles atendem à legislação, regulamentação legal e os objetivos de negócio. Perfeito? Vamos entrar no detalhe de tudo isso. No passo 3, nós temos mapeamento... Salomão? Oi. Nesse terceiros afetados já entra o cliente? Entra todos os stakeholders que tratam ou podem ser afetados de dados pessoais. Terceiros, por exemplo, eu posso ter funcionários terceirizados que prestam serviço na minha empresa. Eu posso ter ali como terceiros visitantes que entram na minha empresa e que eu tenho que fazer o cadastro. Eu posso ter como terceiros ali filhos de funcionário, portanto ele não é funcionário, mas ele é um terceiro envolvido. A gente pode ampliar bastante esse termo terceiro e poderia até ser trocado ali por stakeholders, partes envolvidas, como eu coloquei ali do lado, né, outros envolvidos, afetados ou envolvidos. Então, todo titular, pessoa natural, né, ou seja, pessoa física, precisa ser mapeado de que a gente tem em algum momento algum contato com dados pessoais desses titulares. E por que é importante a gente expandir? Porque senão a gente fica preso. Então eu vou tratar de dado pessoal de funcionário cliente. Será que é só funcionário e cliente? Então a gente precisa expandir, né, para outros, para terceiros, no sentido de outros envolvidos que a gente tem. Tá bom? E aí, se quiser ser mais específico, durante o projeto, é até importante que se faça isso, né? Que é definir as entidades. Então, eu tenho a entidade funcionário, a entidade terceiro, ou um terceiro trabalhador, um contratado, eu tenho uma entidade visitante, eu tenho uma entidade prestador de serviço, aí eu posso criando tipos de entidade diferente, inclusive diferenciando cliente de consumidor, né? Que são coisas bem diferentes, né? Muitas vezes a gente trata de cliente e muitas vezes a gente trata de consumidor. Nem todo cliente é consumidor e nem todo consumidor é cliente. Se a gente não conseguir diferenciar isso, a gente mistura os processos, porque o meu processo de contato com o cliente
Entra ali, por exemplo, cadastro de cliente, faturamento, cobrança, isso é cliente. O consumidor, às vezes eu não cobro nada dele, porque ele não compra nada meu. Um cliente de uma indústria de bebida, por exemplo, ele compra bebida lá no supermercado, no boteco, na bodega, na adega, e não na fábrica. Portanto, ele é meu consumidor. Em alguns momentos eu tenho contato com ele, por exemplo, em algumas ações de trade marketing, em alguns eventos que ele pode participar, em promoções, mas ele não é meu cliente, ele é só meu consumidor, tá? E veja como é diferente o processo de tratamento de dados de um cliente e de um consumidor, tá? Essa diferença faz toda a diferença quando a gente vai fazer a base legal e quando a gente vai criar os métodos ali de proteção e utilização dos dados. Ficou claro? Sim, sim. Sim, sim. Obrigado. Falou, Everson. Mais dúvidas, fique à vontade. Então, no terceiro passo, a gente começa a mapear fluxo de dados. Vou usar o mesmo exemplo, então, de cliente. Onde eu coleto o dado de cliente? O primeiro dado, por exemplo, cadastro de cliente. E depois onde que eu vou enriquecendo essa base de dados e conforme os dados do cliente vão permeando os processos da empresa, por onde que ele passa, que área que utiliza e cada área dessa é baseada em qual base legal. Tá? Eu tenho visto muito projetos de LGPD, fala assim, a cliente, a base legal é obrigação contratual, cumprimento de obrigação contratual. Será que toda a base de tratamento de dados de clientes é realmente tratar por obrigação contratual? Vamos ver isso mais à frente quando a gente chegar ali, tá? Então, aqui é mapear os blocos de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né, que a gente tem que diferenciar. Eu até incluiria aí mais um, que não está classificado no rol nem de um nem do outro, que é o dado de menores, né, ou crianças e adolescentes, que também tem que ser tratado de maneira diferente, né? Então, é onde esses dados são coletados, enriquecidos e tratados, tendo que tratamento é uma coisa muito ampla, e como que eles são protegidos, como que as áreas utilizam esses dados, em que repositórios e sistemas eles estão, ou seja, uma comprovação um pouco daquilo que está mais embaixo, né, que é o passo 2, né? Porque a área de negócio pode falar assim, não, eu utilizo aqui o sistema, sei lá, Salesforce, e quando você vai fazer o mapeamento do fluxo de dados, existem mais 2 ou 3 sistemas que tratam dados pessoais do cliente, que não apenas o Salesforce. Tá? Então, a gente precisa, dentro do mapeamento de dados, criar realmente um fluxo de dados, onde eu coleto o dado, e pode ter mais de um ponto de coleta, dependendo do processo, e eu vou dar alguns exemplos quando a gente chegar lá. Tá bom? E identificar todos esses repositórios para que a gente possa, então, fazer todas as análises, por exemplo, a do passo 4, que é a análise de risco e impactos de privacidade. O que é essa análise de risco? A privacidade, impactos em casos de vazamento de dados. Eu coloco ali impacto em vazamento de dados, mas dá para corrigir aquilo como impacto em casos de violação no tratamento do dado. O vazamento de dados é só um tipo de violação, mas a utilização indevida é a violação pior do que o vazamento de dados, né? Como a gente já falou nos nossos encontros passados. O incidente, às vezes, eu não tenho muita gerência sobre ele, né? Porque tem um terceiro mal intencionado ou alguma falha, né, que eu não consegui evitar esse vazamento de dados, esse incidente. Agora, já a utilização deliberada em desacordo com o regramento legal, isso é deliberado, portanto, eu não tenho desculpa, né, frente a uma auditoria, frente a uma fiscalização. Então, tendo todo esse mapeamento, eu consigo fazer análise de risco, por exemplo, se a base de dados ela é protegida, se eu tenho controles de acessos efetivos, se eu consigo manter, né, os 3 pilares lá de segurança da informação, que é confidencialidade, a integridade e a disponibilidade do dado, né? Se eu faço backup, se eu terei condições de exercer ou cumprir os direitos dos titulares, por exemplo,
o titular pode querer saber quais são os dados dele que tem dentro da empresa. Isso eu não sei em que sistema está, em que base de dados está. Eu consigo dizer para ele quais são os dados que tem ali dentro. E dependendo da base legal, ele pode pedir a exclusão desse dado, a anonimização desse dado, ou a transferência desse dado para uma outra empresa, né? Então, a gente precisa ter esse mapeamento e analisar os riscos de proteção aos dados, tendo que segurança da informação é só um dos itens de proteção dos dados, que é a segurança da informação, mas existem outros, né? A gente falou bastante disso no nosso primeiro encontro, que a LGPD não é para segurança da informação dos dados, é para proteção dos dados que tem um espectro, né, de atuação muito maior. E também aí eu consigo identificar os impactos. Caso um dado que está num sistema ou numa base de dados seja comprometida, que impactos podem trazer para os titulares? São duas coisas diferentes. Eu olho qual é o risco de algo acontecer, isso é análise de risco. E a avaliação ou análise de impacto é, caso um risco se materialize, o que isso traz de prejuízo para os titulares. E aqui não é para a empresa, tá? É claro que a gente pode também, dentro da mesma análise, a gente falar, tá, e que risco traz para a empresa e que impacto traria para a empresa. Um impacto negativo, por exemplo, de exposição negativa, pagamento de multa, despesas, né, para proteção da intimidade das pessoas, contra a fraude, etc. Mas dentro do conceito que a gente está falando aqui, é impactos ao titular. Então, eu tenho uma base de dados, eu sei se ela tem risco ou não, e eu reforço a segurança e a proteção dessa base, mas caso aconteça algum comprometimento, que prejuízo ou que impacto negativo isso pode trazer para o titular. Por exemplo, exposição da sua intimidade, né? Colocar em risco a sua identidade, né? A sua vida íntima, a sua privacidade. Não necessariamente é um impacto financeiro, mas também pode trazer um impacto financeiro, por exemplo, a utilização para fraudes, né? Extorsões e coisa do tipo. Então, uma coisa é o risco e outra coisa é o impacto, tá? Temos que fazer os dois. E a análise de impacto, ela é quase que obrigatória, pelo menos na GDPR ela é obrigatória, na LGPD ela é sugerida, quando a gente usa a hipótese legal, interesse legítimo, ok? Então, esse é o passo 4. E aí a gente vai para o passo 5, que é entender, primeiro, quais são os regulamentos internos ou regulamentações setoriais, políticas e contratos que a gente tem dentro da empresa, para que a gente faça adequação e revisão e crie os novos regulamentos que ainda não existem, por exemplo, uma política de privacidade. Caso a gente não tenha isso na empresa, um relatório de risco e impacto para um titular, provavelmente a gente não tenha, porque a gente não precisava disso, né? Não tinha uma lei que nos pedia isso, então a gente tratava isso de outra forma. Então, a partir do momento da LGPD entrar em vigor, tem alguns documentos que passam a ser obrigatórios e que nós teremos, então, que criá-los. Então, política de privacidade, dentro dos sites ou dos processos que requerem consentimento, criar o escopo do consentimento, que a gente viu no último encontro, que não é simplesmente marcar um checkbox e falar, eu concordo com o tratamento dos meus dados, né? Pegar a LGPD e olhar lá tudo que tem que ter no consentimento e quais são as regras para que o consentimento tenha valor legal, porque senão a gente pode cair em vício de consentimento e essa hipótese legal ser derrubada, e aí, quando derruba a hipótese legal, a autoridade nacional pode multar a empresa e não simplesmente falar, você fez errado. A gente tem casos na Europa que por uma deficiência na definição da hipótese legal, a empresa já foi multada porque a autoridade de proteção de dados entendeu que teve uma falha em outro artigo, que é o artigo da transparência. Se eu digo que eu estou tratando o dado com a base consentimento e a base legal não é consentimento, eu não falei a verdade para o titular, ainda que seja por uma falha minha. E aí não tem a questão de ser objetivo ou não, se eu fiz de má fé ou não foi de má fé. O importante é que está errado. Então, a empresa tem
o dever de fazer o embasamento legal e das hipóteses legais da maneira correta, tá? Então, criar os regulamentos internos para suportar todo esse processo é algo que deve ser feito dentro do projeto inicial e depois mantido, né, durante aí os processos da empresa, né, ad eterno, porque a LGPD não tem tempo para acabar, não tem prazo para terminar, só tem prazo de início. Então, precisa se criar um mecanismo de governança para que isso se perpetue. Ok até aqui? Ok, sim. Tranquilo? Então, vou para a próxima. O passo 6, ou a etapa 6ª, né? Implantação dos novos processos e controles tecnológicos e administrativos. Veja que lá na LGPD diz que o controlador ele tem o dever de implementar controles para proteção dos dados, e lá ele fala especificamente de segurança da informação, né? E aí ele fala especificamente de governança do tratamento de dados pessoais, tanto tecnológicos quanto administrativos, na razoabilidade e de acordo com o risco ou com o impacto que isso pode gerar para o titular. E ele deixa muito aberto ainda que é de acordo com a expectativa do titular. Isso traz um complicador muito grande, porque a gente não pode colocar a régua muito para baixo, porque a gente sabe que hoje a expectativa dos titulares na questão de privacidade e tratamento de dados não é expectativa baixa, é uma expectativa alta, e vai ser cada vez mais alta conforme a nossa cultura de privacidade for ganhando corpo, muito impulsionado pela própria LGPD. Então, aqui, nessa fase, dado que eu já mapeei a empresa toda, inclusive já criei os regulamentos, no próprio regulamento interno pode estar escrito que eu preciso fazer um determinado tipo de controle, e para fazer um determinado tipo de controle, ele precisa ser, então, criado um processo e, em alguns casos, implantado algum controle tecnológico, ou seja, uma ferramenta tecnológica para que aquele controle seja efetivo e, às vezes, até factível. Né? Tem controles que a gente não consegue fazer simplesmente com controle administrativo. Tá? E o que vem a ser o controle administrativo? Controle administrativo, por exemplo, é alguém assinar um termo de confidencialidade. Eu não tenho como obrigá-lo a não expor o dado, mas eu tenho como colocar esse controle administrativo que dentro desse termo está dizendo para ele qual é o dever dele e quais serão as consequências no descumprimento desse dever de manter um sigilo, por exemplo. Tá? Isso é controle administrativo. Ter uma política de segurança, uma política de privacidade, um procedimento para tratamento de dados, tudo isso é controle administrativo. E o controle tecnológico é o enforcement, né? Então, ele é o reforço do controle administrativo. Se eu digo, você não pode compartilhar esses dados ou utilizar para outra coisa, o controle tecnológico seria o reforçar a parte de gestão de acesso, ou seja, aplicar os conceitos de conhecimento mínimo, né, que a gente chama lá em segurança da informação de need to know, né, a necessidade de saber. Então, quem não precisa saber aquele dado não tem que ter acesso. E o list privilege, que é o mínimo privilégio necessário para a execução da atividade. Isso, por exemplo, é aplicação de controle tecnológico. Eu tenho que ter ferramentas que dão um enforcement num controle administrativo que diz que não pode fazer tal coisa. Porque a gente sabe que simplesmente dizer para não fazer não necessariamente fará com que as pessoas não façam aquilo que não deveriam fazer. Ok? Então, aqui a gente entra, então, com novos processos, novos controles, procedimentos, monitoramento e tecnologias para suportar tudo isso. Perfeito? E aí a gente vai para o 7º passo, né, que é a operação efetiva de tudo isso que foi levantado, ajustado e implantado. Portanto, no passo 7, a gente já tem, ainda que no nível de maturidade baixo, porque o nível de maturidade só aumenta conforme a gente executa e melhora o processo, que está nesse miolinho aí, né, que é o PDCA, né? Veja que tem um tal de PDCA aqui no meio, que ele diz exatamente isso.
A partir do momento que eu implanto, né, eu tinha um professor que falava que o nome disso é entropia. Entropia é a característica de um processo, ou de qualquer, inclusive da vida, né, de tender à morte, ou seja, dele se degenerar com o tempo. Isso é entropia. E aí ele dizia que a gente precisa entrar com um outro processo, que eu não me recordo bem qual é a fonética, homeostasia, que é nós atuarmos em cima desse processo de degeneração para que a gente faça ciclos que mantenham esse processo vivo. Porque o negócio muda, as pessoas mudam, o sistema muda. Se eu não faço essas rodadas cíclicas de melhoria contínua ou de adequação aos novos cenários, a tendência é que tudo isso que a gente criou morra em um tempo curto ou médio, né, dependendo da dinâmica do negócio. Então, tem negócios que vão demorar mais para morrer, mas vai morrer, e tem negócios que morrem mais rápido. E o que faz morrer? Substituição de pessoas. Se a pessoa que entrou não tem o mesmo treinamento que teve a que saiu, o processo começa a morrer porque ele não sabe o que tem que executar, ele não sabe o porquê tem que executar, e ele não sabe quais são as consequências dele não executar. Portanto, o processo começa a morrer. Troca de tecnologia, troca a tecnologia e não adequa ao cenário proposto, tende a morrer. Então, mudança de processo, mudança de regulamentação legal, mudança de cliente, de tipo de negócio, né, fusão. Tem uma série de pormenores e de coisas que acontecem na empresa que, se não forem observadas nesse ciclo de PDCA, o processo implantado morre. E quando o processo morre, você vai ter que voltar do zero em algum momento, proativamente, caso alguém detecte isso e resolva fazê-lo, ou obrigatoriamente porque a NPD ou algum outro órgão fiscalizador, né? Por exemplo, a gente tem os PROCONs e os órgãos de defesa do consumidor que vão exigir da empresa isso, né? Essa manutenção ou essa correção da rota, caso tenha saído da rota, e sob pena de multas e coisas até piores, né, como a gente já viu, que a multa não é o pior, né, como suspensão da utilização de banco de dados ou até a suspensão das atividades da empresa. Claro até aqui? Tranquilo? E a gente tem aqui do outro lado, né, aqui verdinho, conscientização e treinamento, e isso também está fora. Veja que ele está fora ali do ciclo dos 7 passos, né? Então, o PDCA, ele não é um 8º passo, porque ele é um fluxo contínuo dentro do processo de operação, inclusive melhorando o próprio processo de operação, né? E o processo de conscientização e treinamento, muitas vezes, começa antes do passo 1, e ele perdura junto com o PDCA para o futuro, porque as pessoas mudam, os processos mudam, portanto, a gente precisa sempre continuar o treinamento de engajamento das pessoas, treinamento e conscientização, para que todo mundo saiba exatamente o que tem que fazer. Porque senão, o que acontece? Entropia. E o que diz a entropia? O processo morre. Perfeito? Vamos em frente, então. Eu peguei aqui esse infográfico, eu achei bastante interessante. Aqui ele traz isso que a gente está falando, né, desses 7 passos, é um pouco mais dissecado, vamos dizer assim. A fonte disso aqui é o OneTrust, tá? Que é uma das ferramentas, né, não é propaganda não, mas é uma ferramenta que todo mundo que trabalha com privacidade e proteção de dados, LGPD ou GDPR, vai chegar no OneTrust de alguma forma. Ainda que seja para olhar e não usar, tá? Mas quando a gente procura ferramentas que apoiam a área de DPO ou encarregado de dados, escritório de privacidade, a gente vai chegar na ferramenta. Então, não é eu dizer aqui que vocês vão chegar até ela, até é consequência natural. Tem poucas ferramentas no mercado que fazem isso. Então, a gente tem, por exemplo, que mapeamento de dados, ele atende aos artigos 6, 8, 15, 19, 33 e 37.
que fazer a descoberta e classificação de dados, né, o que é o Data Discovery e o Data Classification, lá, e a gente vai colocando nos Ingleization, Emblemation, também do artigo 6, 8 ao 8, no 15, 19, 33 e 37, os direitos dos titulares, né, que é as solicitações de acesso aos dados, né, então aqui é Data Subject Access Request, né, esse DSAR, vocês vão ouvir bastante também falar de DSAR, e às vezes a gente fica boiando, o que é o DSAR? É o Data Subject Access Request, é quando o titular de dados pede acesso aos dados, ou ele está exercendo os seus direitos, tá? Descoberta de dados direcionados, aqui tem muita questão de automação, robótica, etc., para também atendimento a esses artigos, automatização de avaliações, tem uma série de artigos da lei que são cobertos por essa automatização, gestão de risco de fornecedores, lembra quem é o operador? São os fornecedores, mas nem sempre é um operador, tá? A gente tem que, de novo, expandir um pouquinho a nossa visão, porque senão a gente fica tacanho, né? A gente fica preso a algo que alguém disse e a gente não expande a nossa linha de entendimento. Quando eu falo fornecedor, não necessariamente alguém que está tratando o dado. Pode ser um desenvolvedor de sistema terceirizado que está dentro da minha empresa. Portanto, ele não trata dado, mas em algum momento ele pode ter um acesso ao dado. Vamos dizer, ele não trata dado como operador, que ele faz parte de algum processo meu, processo operacional esse de tratamento de dados. Mas acesso ao dado já é um tratamento. Portanto, eu tenho que tomar cuidado aqui. Tá bom? Eu mando os meus arquivos, sabe, lá para o Iron Mountain, né? Que é arquivo morto físico. Se eu mando meus dados em papel, dentro de caixas, para um desses provedores, né, de serviço de arquivamento ou arquivo morto, nem sempre é morto, né, mas de arquivamento de documentos físicos, ele também é um fornecedor. Mas ele não está tratando o dado porque a caixa está lacrada e só eu posso abrir. Lembra que o arquivar um dado também é tratamento de dado. Inclusive, ele poderia, ser classificado, né, vai precisar de muito apoio jurídico aí para o entendimento, tá? Como um compartilhamento de dado. Mas ele não tem acesso ao dado, mas está com ele. Se está com ele, poderia alguém abrir uma caixa e ter acesso ao dado. Ele está compartilhado com ele, né? Então, vai precisar ter um entendimento claro aí, junto com a área jurídica, para ver qual é o nível do entendimento desse compartilhamento de dados, para saber como é que a gente coloca isso nas cláusulas contratuais desse terceiro fornecedor que está tendo acesso, ainda que não interno, mas ao conteúdo, né, ao bloco de dados. Beleza? Incidente de violações está lá no artigo 48. Então, veja que quando a gente cria lá os procedimentos, né, que a gente falou lá no passo 7, vamos voltar aqui um pouquinho, implementação de novos processos e controles. Aqui a gente implanta o processo de tratamento, né, resposta a incidente. A gente já tem resposta a incidente de segurança da informação, de infraestrutura, etc. Mas aqui está falando do tratamento de incidente com dados pessoais, que tem toda uma tratativa diferente, e depois que implanta, isso vai para a operação, ou seja, toda vez que tem um incidente, depois do projeto, tudo implantado, precisa ser tratado. Portanto, incidentes e violações são cobertos ali no artigo 8º e faz parte da implementação e da operação. Gestão de cookies, né? A gente sabe que pela LGPD, cookies levantam dados pessoais, tanto identificados como identificáveis, e ele também pode levantar aquele tipo de dado que é perfil do titular. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive porque através de cookies a gente pode coletar dado sensível. Samuel, como é que é possível coletar dado sensível através de cookies? Imagina o seguinte, eu estou lá coletando cookies, e aí eu vejo que tem determinado titular, né, que eu estou monitorando com os meus cookies, ou com cookies de terceiros, que ele estuda na faculdade Zumbi dos Palmares. É quase 100%, né, que eu consiga dizer a etnia ou racial, né, a raça dessa pessoa. Porque normalmente quem estuda
na Universidade Zumbi dos Palmares são negros. Não 100%, tá? Eu não sei se eles são fechados a isso, entendo até que não poderiam, mas não é o caso aqui, não há ponto de discussão. Só para ilustrar que, através dos cookies, eu posso identificar a raça de uma pessoa, ou a sua etnia. Eu posso também identificar que time ele torce, né? Pelos cookies, eu consigo saber que ele compra a roupa do São Paulo, que ele vai no jogo do São Paulo, que ele faz parte lá do Cartola, ele só olha a coisa do São Paulo, então eu conseguiria descobrir isso, que é um dado pessoal, sensível, porque tem a ver com pensamento filosófico. Ou filiação, por exemplo, a uma torcida organizada. Ok? Consentimentos em aplicativos móveis, então a gente tem que fazer esse mapeamento também, isso tudo para atender esses artigos. Consentimento e preferências, né? Que é determinado tipo de dado que a gente traz, a gente consegue determinar preferência, inclusive nos cookies. Gestão de políticas, essas políticas são tanto políticas de privacidade, como a gente pode colocar outras, tá? Política de segurança da informação, a gente pode colocar política de contratação de terceiros, política de backup, então tem uma série de políticas que a gente consegue controlar, eu deveria pelo menos, né? Que é importante que se controle, né, com vistas à LGPD, né, e estão nesses artigos, e também cuidar da maturidade de planejamento, de benchmark, de programas, para que a gente consiga manter o padrão de mercado, melhores práticas de mercado. A LGPD fala explicitamente de boas práticas. Se eu não olho para o mercado, eu não posso dizer que a minha prática é uma boa prática, porque pode ser que a prática do mercado, aquilo que é entendido como boa prática, já pode ter mudado. Ok? Vamos entrar então aqui em cada um, e aqui eu espero a participação maior de vocês para a gente trazer cases, né? Claro, não vamos abrir caso muito específico, porque pode ser confidencial para a empresa ou para as empresas, mas é importante que se a gente tiver aí alguém que tem algum caso ou que queira expor ou trazer alguma dúvida, alguma coisa, enriquece, tá bom? Então vamos lá. Entendimento das demandas que a empresa deverá cumprir. Eu sei que eu já falei um pouco disso, mas vamos em frente, né? É bom que eu já falei bastante lá. E aqui, inclusive, eu peço desculpas, ao mesmo tempo que eu justifico o porquê, eu coloquei slide com bastante texto. Tá? Porque como a gente está conversando aqui e fazendo a explicação, eu entendi que se eu não deixo aqui um pouco mais de elemento para aqueles que não puderam participar e não estão ouvindo o que eu estou dizendo, ou para aqueles que vão receber só o material escrito e não terão acesso ao vídeo, olhando só isso, só a manchete, poderia não ficar claro qual é a notícia. Tá? Então a gente lê a manchete, mas tem que entender a notícia, né? Porque tem manchete que quando a gente vai ler a notícia é um pouquinho diferente do que a gente achou quando estava lá na manchete. Ok? E eu vou dar um exemplo disso. Eu vi algumas manchetes aí no LinkedIn e mídias que diziam: MP prorroga a vigência da LGPD. Eu falei, caramba, então já votaram, né? Já está votado e já prorrogou. Isso foi antes da votação, tá? Inclusive hoje, se alguém colocar isso, ainda não é verdade. Essa manchete, ela é uma manchete falaciosa, porque a MP, ela não prorroga a vigência da LGPD. A MP, ela propõe a prorrogação da vigência da LGPD. Portanto, ela só vai prorrogar de fato depois de votado na última instância necessária e ela entrar em vigor. Quando ela entra em vigor, aí você pode dizer, MP prorroga a vigência da LGPD. Antes disso, não. No dia que subiu a MP, que foi proposta lá no Congresso, lá no Senado, já tinha manchete, MP prorroga. Então, se a gente não lesse a notícia, venderia a manchete. Tá? Só um exemplo que eu estou trazendo aqui, o porquê que eu coloquei tanto texto, para que fique a notícia e não apenas a manchete, porque eu ficaria muito chateado se eu induzisse alguém ao erro na hora de fazer ou implantar ou usar isso que a gente está tratando aqui nos seus processos. Tá? Então, primeiro,
LGPD ela foi elaborada, promulgada para proteger os direitos do titular e não para prejudicar as empresas. Tá? Então, a gente não pode ter a LGPD ou qualquer outra lei, né, a menos que seja uma aberração, né, ter que essa lei ela veio para prejudicar os empresários, né, que veio para atrapalhar os negócios ou coisa do tipo. O que a lei traz aqui, e é esse o entendimento que tem que ter, por isso que precisa entender a legislação, o regulamento e o negócio em si, para que cada um faça o entendimento de quais tratamentos de dados pessoais são efetivamente necessários ao processo, quais têm embasamento legal e qual é essa base legal ou hipótese legal, e quais deles a gente pode estar usando sem necessidade, ainda que tenha base legal, o que é difícil, tá? Eu tenho uma base legal que justifique usar algo que eu não deveria usar, é raro, tá? Mas vamos lá, pode ser que aconteça. Mas pode também, nesse levantamento, entender aqueles dados que eu estou usando sem base legal. E pior, algumas vezes eu estou com dados dentro da empresa, coletando, armazenando, gastando dinheiro para manter aquele troço dentro da empresa, coisa que eu não preciso. Né? A gente fala que um dos efeitos colaterais de uma implantação de um processo de conformidade legal LGPD, ou seja, esse processo todo, tá? Fazendo todo esse entendimento, identificando o processo, sistema, regulamento, colocando controle, no final, talvez, a gente tenha muito menos dados dentro da empresa do que precisa, do que tem hoje, né? E muito mais do que precisa, porque deve ter muita duplicação de dados também. Então, quando a gente faz aquele mapeamento, ou esse entendimento do negócio, que a gente vai estudar o que está acontecendo na empresa, com os processos de negócio, a gente vai acabar se deparando com algumas aberrações no processo que a gente vai ter que fazer o ajuste. Tá? Dentro desse entendimento todo, então, é que para cada ponto de não aderência, a gente vai ter que criar uma ação de adequação. A gente até fala, então vou ter que alterar todos os meus processos? Depende, se todos eles tiverem algum ponto de não aderência, você terá que fazer adequação em todos, mas pode ser que tenha processos que você não precisa fazer nada, né? Já estão em conformidade com os requisitos legais. Então, não necessariamente, tá? Falar que todos os processos das empresas terão que ser adequados à LGPD, significa que eu vou ter que mexer em todos eles, né? Se levar para esse entendimento, não é verdade. O que é verdade é, todos os processos da empresa terão que ser analisados e avaliados quanto à sua aderência à lei, e aqueles que não estiverem aderentes precisarão ser adequados. Ok? Nessa parte de baixo aqui, a gente fala também, né, que é imperativo também entender o cenário legal, regulatório, procedimental do negócio. Tá? Então, evitem as empresas que vendem LGPD na caixinha. Tá? Lembra que vendia antes o Office na caixinha? A Microsoft? Não tem LGPD na caixinha. Não, é que a gente tem esse processo aqui e como a gente faz ele várias vezes, a gente tem muita prática, sai mais barato para você. O barato sai caro, porque o cenário da empresa é diferente das outras empresas que ele já passou, ainda que seja do mesmo ramo, do mesmo tamanho, com as mesmas leis e mesmas regulamentações, porque a cultura corporativa é diferente, tá? Então, é importantíssimo que a gente faça análise no detalhe da empresa e não no cenário global simplesmente, tá? A comparação é saudável, mas a cópia é prejudicial. Ok? Então, tem que entender todo o cenário corporativo, o cenário legal, regulatório, cultural, né, de cultura organizacional, tudo isso para buscar esse embasamento do tratamento de dados que sustentam, portanto, os processos de negócio. Alguma dúvida no passo 1? Então, eu passo para o passo 2. No passo 2, então, a gente tem aqui o mapeamento dos processos e terceiros afetados ou envolvidos. Então, a maioria dos processos de negócio tratam dados pessoais de uma forma ou outra. Né? A gente não vai se apegar
ao processo que não trata dado pessoal, dizendo que trata dado pessoal, porque o Salomão faz parte do processo e ele utiliza o e-mail, e no e-mail tem o endereço do Salomão. Ou na minha assinatura do meu e-mail tem lá o meu nome, o meu endereço de e-mail e o meu telefone, né? Eu não posso dizer que o meu processo que eu executo trata dado pessoal só por conta disso, tá? Nós estaríamos sendo muito minimalistas e traríamos um prejuízo ao negócio. Em que processo ele vai identificar que o Salomão utiliza e-mail e que no e-mail, na assinatura dele, tem o telefone dele e o próprio endereço do e-mail? Quando a gente for olhar o processo de comunicação da empresa, identificar que a empresa usa e-mail e quais são os critérios para a utilização do e-mail. Por exemplo, a gente pode identificar que na assinatura de e-mail tem mais coisas do que necessário. Fala, cara, por que a gente fica expondo esse dado toda vez que a gente manda um e-mail para alguém? Se esse dado que a gente está expondo não é importante para o interlocutor se comunicar com aquele que está mandando o e-mail, por que a gente coloca isso na assinatura do e-mail? Aí a gente pode tirar, tá? Mas isso vai ser visto lá no processo de gerenciamento da tecnologia, ou gerenciamento do processo de comunicação, ok? Mas, de qualquer forma, a maioria dos processos tratam sim dados pessoais, né? Num departamento, por exemplo, ele pode fazer avaliação de desempenho do funcionário. Ah, mas esse processo, Salomão, vai ser mapeado lá no RH, porque são eles que definem. Perfeito. Mas só que quando a gente passa nas áreas, sabendo que existe esse processo de avaliação de desempenho, é perguntar para as pessoas, como é que você executa o processo de avaliação de desempenho? Eu não estou levantando o processo, eu estou levantando como ele é executado naquela área específica. Porque como deve ser executado o processo, quem vai me dizer é o próprio RH. Mas o gestor daquela área, ele pode tomar alguma decisão local, por exemplo, de reunir toda a equipe numa sala, criar lá um flip chart, usar a metodologia design thinking ou qualquer coisa do tipo, para fazer uma avaliação 360 ou 180. E aí, no final de tudo isso, ele pega o conteúdo disso e coloca no processo, né, que é estruturado pelo RH. A gente vai identificar que ele trata dado pessoal de forma diversa daquilo que a gente levantou lá no RH. Então, é importante a gente saber, né, ainda que seja de forma mais superficial, se existe ali algum tipo de tratamento diferenciado. Ok? O sistema que trata dados pessoais tem que ser identificado e avaliado, né, como eu falei, sob o foco ou as vistas, né, de proteção de dados, segurança da informação, tratamento do dado, utilização no processo, controle, identificando que dado tem ali, por que ele é utilizado, quais são os processos que utilizam e que controles a gente já tem para evitar, né, tanto o risco de ser materializado, quanto reduzir o impacto caso a gente tenha algum incidente. Além do que, a gente precisa identificar isso para fazer o próximo passo, que é o data flow, data mapping, e para exercício dos direitos dos titulares, porque quando eles pedirem os dados, eu tenho que saber onde está. Ok? Os terceiros também, né? Tem que ser identificado, orientado, revisado o contrato, tem que ser colocado para eles as bases legais com as quais ele está tratando o dado pessoal, né? Porque a diligência de informar e a obrigação de informar é do controlador, e do operador cabe a ele seguir as orientações do controlador e também seguir todos os requisitos da LGPD. Os riscos em terceiro, eu coloquei aqui embaixo como a informação extra, já é tratado há algum tempo com muito motivo de preocupação pelas empresas. Existem metodologias, frameworks de gerenciamento de risco em terceiro, porque hoje as empresas tendem a ser mais enxutas e usar muitos serviços de terceiro para execução de seus processos, e muitos deles tratam dados pessoais, tá? Então, é importantíssimo ter isso. Assim como as áreas de compliance, do mesmo modo, também já estão tratando esse dado com vistas a reduzir, então, a exposição ao risco. E como é que reduz a exposição ao risco? Colocando processos bem definidos, treinando pessoa, tendo controle administrativo e até, às vezes, até técnico,
e colocando na responsabilidade desses terceiros a responsabilidade caso aconteça a utilização indevida ou riscos, né, incidentes com dados pessoais. Inclusive, eu coloquei aí ampliando o foco para a questão de corrupção e fraude. Ok? Passo 2 dado. Vamos ao passo 3. Passo 3, identificação dos dados, fluxo de dados, mapeamento de dados, quais são os dados sensíveis. Então, a identificação dos dados em seus repositórios, sejam eles estruturados ou não, tá? Senão a gente só olha para o sistema e banco de dados e a gente esquece de e-mail, que é dado não estruturado, Excel, Word, PowerPoint, PDF, pastas de rede, é o cara que leva a informação para o OneDrive, para o Google Drive ou para outras bases, né, com dados não estruturados, ou seja, não são banco de dados gerenciados de forma estruturada, os dados não estão estruturados. Se a gente não coloca isso no nosso mapeamento, a gente pode estar com a visão míope do que tem ali. Ok? Então, é importantíssimo a gente saber onde estão esses dados e qual é o fluxo de dados, né? Como eu falei, qual é o ponto inicial de coleta, pontos de coletas secundárias de enriquecimento de dados, que seja, e pontos de compartilhamento de dados, seja dentro da própria empresa, né? Porque pode ser que a área de cadastro de cliente faz o cadastro, mas esse cadastro ele é compartilhado com a área de vendas, com a área de atendimento ao consumidor, com a área de marketing. Então, o dado que foi inicialmente coletado pela área de cadastro ou pela área de vendas, ele tem compartilhamento interno. Então, a gente tem que buscar todos esses pontos de utilização desse dado para ver se todo mundo está usando uma base legal, né? Ou seja, usando o princípio da legitimidade, e se não tiver, a gente vai precisar corrigir. Ok? Quando a gente faz esse levantamento também, a gente vai ter a possibilidade de identificar pontos onde são possíveis a minimização de coleta, minimização de uso, anonimização, pseudonimização, criptografia e coisas do tipo. E também a gente vai precisar entender o ciclo de vida desses dados. Porque eu saber onde eu fui coletado, para que eu estou usando, é uma coisa. Agora, por quanto tempo eu posso ficar com esse dado aqui dentro da empresa? Um ex-funcionário, quando eu coloquei o dado dele ali dentro, eu tinha uma base legal, né? Tanto de cumprimento do contrato de trabalho, quanto base legal de cumprimento de obrigação legal, vários, dependendo do lugar que estivesse dado e do processo que estivesse sendo executado. Mas depois que ele saiu da empresa, decorrido um prazo, eu perco todas essas bases legais. Para alguns dados, eu perco a base legal logo de imediato. E para outros, talvez, eu ainda mantenha uma base legal por 10, 15, 20 anos, dependendo do porquê que eu estou com aquele dado. Por exemplo, para INSS. Para exercício do direito, se o funcionário sair da empresa e depois ele tem até 5 anos, né, para entrar com uma ação judicial requerendo os últimos 3 anos. Portanto, ou é o contrário? Eu acho que é isso mesmo, ele tem 5 anos para requerer sobre os últimos 3 anos. Portanto, eu tenho que guardar pelo menos por 5 anos os dados que podem ser ou que possam ser implicados numa ação judicial trabalhista para que eu possa ter o exercício do direito da minha defesa. Ok? Só uma pontuando. Ele tem os últimos 2 anos para recorrer sobre os últimos 5. Ah, então é isso, eu inverti. Então ele pode reclamar últimos 5 e 2 anos agora? Sim, ele tem 2 anos da saída para poder recorrer e não decair o direito dele. Isso significa que se ele recorre ele entra depois de 2 anos, ele já perdeu 2, né? Porque ele só vai ter mais 3, porque os outros já foram. Não são os últimos 3 de contrato, são os últimos 3 a partir da entrada da ação, né? Então, tem isso também. Mas aí a gente tem uma base que é exercício do direito, eu posso guardar os dados para exercício do direito, ok? E aí a gente tem uma outra coisa aqui que é muito crítica quando a gente faz esse mapeamento de dados, que é fazer a classificação dos dados. Quais dados são pessoais?
identificados, identificáveis, sensíveis e de criança ou adolescente. Será que eu já tenho isso mapeado? E a classificação de dados vai também, em acordo com aquilo que eu falei, ou ao encontro do que foi dito, que é a identificação da entidade. Salomão, na empresa, antes de eu entrar como funcionário, eu entrei como visitante para fazer a primeira entrevista. Antes de eu entrar para a primeira entrevista, eles já tinham dado o meu como candidato, né? Que lá no processo de contratação, eles já tinham meu dado antes. Então, eu tenho meu dado como entidade candidato, depois eu tenho meu dado lá como entidade visitante, depois eu tenho meu dado lá como entidade funcionário. Em alguns casos, pode ser que eu tenha entrado como terceiro antes, né? Então, eu teria como entidade como um terceiro prestador de serviço. Se eu fui contratado depois de um período, eu também estou na entidade funcionário. E se eu compro os produtos da empresa direto, né, eu ainda estou na entidade cliente. Se eu preencho algum regulamento de promoção, etc., no papel de consumidor, eu também estou na entidade consumidor. Então, Salomão, ele pode estar em 5 entidades ao mesmo tempo, dentro da mesma empresa, e a base legal para tratamento do dado de cada entidade Salomão é diferente. Porque não pode tratar o meu dado de consumidor com a base legal porque eu sou funcionário, né? E nem como visitante. Então, o mapeamento da entidade é algo importante para que se defina depois a base legal, que vai estar ali no passo 6. Tá? Quando a gente cria ali as políticas, etc. Na realidade, a base legal a gente já coloca nesse mesmo aqui, tá? Sempre que possível, quando a gente faz o mapeamento dos dados, a gente já classifica as entidades e a gente já faz a base legal. Ou já deixa preparado para fazer o embasamento legal do tratamento de dados. Ok? Então, sem todo esse entendimento do fluxo de dados, fica difícil a gente conseguir cumprir todas as obrigações do controlador da proteção de dados, monitoramento da utilização de dados e do exercício dos direitos dos titulares. Ok? Alguma dúvida aí? Não? No passo 4, a gente faz, então, o que a gente chama de análise de risco à privacidade e impacto em caso de utilização ou violação de dados, não só de vazamento. Eu vou ajustar o material antes de mandar, em caso de violação de dados, porque aumenta o escopo e não o vazamento de dados. Então, aqui, como eu disse, a gente identificou o risco tanto do sistema, quanto do processo e quanto do dado, o que pode colocar em risco os dados do titular, e em risco os seus direitos, né? Que a base é para proteger os direitos do titular e não o dado dele. É que para proteger o direito dele, eu tenho que também proteger os dados, né? Então, a identificação de todos esses riscos e também, né, se existem já controles para controlar esses riscos e manter dentro de um patamar aceitável, melhor prática de mercado, de acordo com a expectativa desses titulares, definir os gaps de controle para que lá no passo 6 a gente implemente esses controles, tanto administrativos quanto tecnológicos, e que a gente meça aqui também os impactos em caso de violação, como é que a gente vai tratar. Aí aqui a gente começa a criar aqueles procedimentos que eu falei também, que procedimento de resposta incidente, de comunicação com o titular, de comunicação com a NPD e etc. Procedimento de crises e etc, etc. Ok? Então é importante que você tenha aí claro o entendimento sobre alguns conceitos que estão presentes lá na LGPD, até eu coloquei aqui do lado direito. Ó. O que é proteção de dados para a LGPD? O que é segurança da informação para a LGPD? Veja que proteção de dados não é segurança da informação, senão não teria os dois conceitos. O que é governança de dados? O que é prevenção? O que a LGPD quer dizer com prevenção? Minimização, pseudonimização, anonimização, encriptação de dados e etc, etc. Então, a gente tem que pegar os conceitos de lá,
fazer o entendimento, porque isso pode trazer risco e pode reduzir impacto quando a gente implanta isso nos nossos processos, tá? Então, mais do que nomenclaturas, são coisas importantes, na realidade, cruciais para a manutenção da proteção de dados, tá? E tendo, né, como eu falei logo lá no começo, que a lei não veio para prejudicar o negócio, e ela deixa muito claro que os controles têm que ser razoáveis e proporcionais aos riscos e danos que podem causar os titulares, né? Então, a empresa, naquele princípio da prestação de contas, tem que evidenciar que as medidas foram tomadas baseadas em risco e impacto. E isso pode ser atenuante ou agravante, caso tenha alguma violação de dados. Perfeito? Quando a gente entra na parte de regulamento, política e contratos, então aqui, essa é uma fase também importante, a adequação legal, porque quando a gente cria um arcabouço documental, né, um leque de documentos, que são controles administrativos, que suportam os processos, definem as regras de utilização, proteção de dados pessoais e tratamento de incidente, redução de impacto ao terceiro ou ao titular, a gente está mostrando diligência, tá? Então, aqui é muito importante que a empresa crie esses mecanismos de política e regulamentos internos para que demonstre a diligência, né? Aqui também entra toda a parte de ajuste de contratos de terceiros, de NDAs, né, ou termos de confidencialidade, de contrato de trabalho, né? Tem uma série de documentos na empresa que precisam ser ajustados, tá? Documento, por exemplo, de desenvolvimento de software. Salomão, mas o que tem a ver o desenvolvimento de software com proteção de dados pessoais? Lembra de dois conceitos fundamentais que tem na LGPD, que é Privacy by Design e Privacy by Default, que é privacidade desde o princípio, né? E privacidade por padrão. Se os sistemas não são criados já pensando na proteção de dados pessoais, ele não cumpriu esses dois requisitos legais. Portanto, se tiver algum incidente depois, ou utilização indevida, violação de dado, e a autoridade fiscalizadora identificar que na definição de um processo ou sistema não foi levado em consideração desde a ideação os requisitos para proteção à privacidade de dados pessoais, aí já tem uma não conformidade legal, porque a lei é explícita quando diz que tem que ser aplicado esses conceitos de privacy by design, privacy by default, ok? A falta de governança por si só já é um incidente, né? Se nós formos fiscalizados, ainda que não tenha acontecido nada, mas a gente não está preparado para não deixar acontecer ou para responder caso aconteça, isso já é um incidente, porque a lei diz que nós temos que ter segurança da informação e proteção de dados e que nós temos que ter governança de dados. Portanto, já é uma obrigação, né, objetiva, tá? E a responsabilidade dos operadores também é claro na LGPD, né? Então, não é só o controlador. Então, o controlador tem que exigir de seus operadores que também cumpram a lei, além de cumprir as orientações do controlador. Portanto, se a gente não tiver isso cravado, eu até usei essa palavra forte, no contrato, é demonstração de falta de diligência. Então, a gente tem que botar isso no contrato, que o terceiro tem que usar a LGPD nos seus processos, a gente tem que estar em compliance, né, em conformidade com a LGPD, e também respeitar as orientações, né, que foram dadas pelo controlador. Perfeito? Vamos para o passo 6, então, que é a implantação dos novos processos, controles tecnológicos e administrativos. E é só então, depois de todas as outras fases, é que a gente faz isso. E tem muita empresa no mercado querendo vender proteção de dado, sendo que não sabe o que deve ser protegido. Lembra do exemplo que eu dei? Que eu proteger um dado que eu não deveria ter, além de falta de inteligência, é não conformidade, porque eu estou jogando dinheiro fora. Então, eu tenho que proteger aquilo que o negócio precisa,
aquilo que eu tenho base legal e eu tenho que proteger na medida do risco e do impacto. Portanto, aí sim eu consigo dimensionar os projetos de proteção ou de controles e definir os processos que são adequados ao tratamento de dados e ao risco ou impacto que esse tratamento pode trazer. Antes disso, é jogar dinheiro fora, tá? Alguns conseguem dar sorte, que aquilo que implantou antes de saber para que precisa, dá sorte que lá no final era exatamente o que precisava, mas não necessariamente, ok? Então, essa implantação desses controles gera custo para a empresa, então isso aqui tem que ser feito com muita diligência também, né? Porque o dinheiro é limitado, né? E a gente vai ter que manter tudo que a gente criou por um tempo muito longo. Então, se eu comprei uma tecnologia que eu não preciso para o controle, ou uma tecnologia que excede a necessidade, eu paguei mais caro e eu vou continuar pagando o licenciamento daquele troço mais caro por um longo período de tempo. E se eu trocar, eu perdi o dinheiro da implantação e vou ter que pagar para implantar de novo outro que me traz menos custo no longo prazo. Então, é muito importante que o passo 6 seja feito somente depois do passo 5. Perfeito? Então, a LGPD, é claro, esses controles têm que ser razoável, tendo que essa razoabilidade vai além dos custos, tá? E esforços investidos, mas também a proporcionalidade ao fim a qual ele se aplica. Perfeito? E, por último, o passo lá da operação, que aqui sim é onde o jogo começa e a gente começa a fazer um monitoramento dos processos, dos controles, do ambiente externo, a comunicação com os titulares NPD vai continuar a começar a fluir, a acontecer, é onde vão acontecer os incidentes que a gente vai ter que tratar, é onde os titulares vão querer exercer os seus direitos e a gente vai ter que atender, é quando acontecem as crises e a gente vai ter que superar. Então, aqui é onde realmente começa a vida do DPO, ou do encarregado de dados, e da empresa no tratamento de dados pessoais em decorrência da LGPD, ou atendendo aos requisitos da LGPD. E é aqui que todos esses processos e controles, né, que a gente criou para a governança de dados e proteção de dados ganham vida, né? E agora que tudo isso segue um fluxo organizado para manter a perenidade daquilo que a gente implantou, aquilo que foi definido, porque se em pouco tempo perde, é dinheiro jogado fora, e não é pouco, né? Então, toda essa governança vai ser embasada em política e regulamento, que tem que ser controlados e monitorados, né, por uma área, né, que a gente chama segunda linha de defesa, né? Então, para entendimento, primeira linha de defesa são as áreas que operam com dado pessoal e que têm os controles implantados no processo, tá? Primeira linha de defesa é o controle aplicado no processo, a operação do controle. A segunda linha de defesa é, por exemplo, o escritório de privacidade ou de DPO, que vai fiscalizar a manutenção e a observância dos processos definidos, se está todo mundo seguindo direitinho, inclusive os terceiros. E a terceira linha de defesa é a auditoria, que vai auditar se os controles estão sendo aplicados e se eles são eficientes e eficazes e ainda estão cumprindo o seu objetivo. Tá? E a gente trabalha, então, nessas 3 linhas de defesa para proteção de dados pessoais. Ok? Aqui, então, a gente começa depois de implantar os 7 passos, né, a gente tem aqui a criação ou nomeação do DPO, ou do encarregado de dados, ou a criação de um escritório de privacidade ou do Privacy Office, e define as regras, papel e responsabilidade dessa pessoa, dessa área, e como que ele vai fazer para se comunicar com titulares e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados lá da Europa ou de qualquer outro país, caso a empresa trate dados de cidadãos ou pessoas que estão nesses países, que serão regulados pela lei lá do país, e não do Brasil, então não é LGPD, pode ser a GDPR, pode ser a FCPA ou a lei de qualquer outro país, então a gente vai ter que entender a lei do outro país.
Aqui são os processos do DPO. Conscientização contínua por tempo indeterminado, assim como o PDCA, que é o processo lá de homeostase, que é não deixar o processo morrer. Com tudo isso, sim, a gente consegue efetivamente ter um processo de governança de dados e adequação e manutenção dessa adequação da LGPD pelo tempo que é necessário, que é um tempo indefinido ou indeterminado, para cumprimento das obrigações legais decorrentes da LGPD. É tudo isso. Espero que tenha sido proveitoso para vocês.